Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço aos anjos guardiões. Agradeço meu anjo guardião. O papo de domingo, né, o objetivo dele é levar uma mensagem para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, aqueles que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, misericórdia, compaixão, fraternidade e amor nos seus corações. Eu peço vibrações positivas, né, para os desempregados, que eles consigam emprego. Eu peço para os moradores de rua, eu peço para aqueles que não têm o que comer, eu peço a cura dos enfermos, eu peço para aqueles que estão passando necessidade se recuperem o mais rápido possível das suas necessidades, com êxito e prosperidade nas suas vidas. Eu peço para os moradores de rua, né? Eu peço para os idosos, né? Principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê suas necessidades. Eu peço para as mães e os pais solteiros e dê suas necessidades. Eu peço vibrações positivas para as grávidas, seus bebês, dê suas necessidades. Eu peço para as vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos, né? Dê um lar, uma adoção para ambas. Eu peço para os prisioneiros, né? Eu peço para os perseguidos pela justiça, eu peço pelos perseguidos, eu peço pelos injustiçados, eu peço para os sofredores necessitados, inadimplentes, né? Eu peço para todos, né? Peço aqueles que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, peço vibrações positivas, com paz, harmonia, consciência e perdão. Peço paz lá para a Venezuela, né? Que teve eleição, mas pela disputa do poder nas suas narrativas está tendo conflitos. Então peço paz, compreensão, entendimento e respeito entre eles. Eu peço paz para os Estados Unidos também, que vai ter eleição, né? Então que eles se respeitem lá e parem com os conflitos, né? E tenham entendimento, né? Sobre a eleição. Está aqui no Brasil também, já teve conflito entre políticos. Então, peço paz, respeito, compreensão e entendimento entre eles. E peço paz para todos os países que vai ter eleição. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Paz ali para todos ali do Oriente Médio, paz ali entre esses conflitos que está tendo entre eles lá no Oriente Médio, né? Muita paz. Peço paz para todos os países do planeta Terra, peço sabedoria e competência para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O papo de domingo de hoje é a compaixão. Aqui, no capítulo 10, né, do livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Então, na parábola, bem-aventurados os misericordiosos. Então, ele fala, né, nessa parábola que antes que nós pedirmos, nas nossas preces, pedir perdão a Deus, temos que perdoar primeiro os nossos adversários para depois ser perdoado por Deus, né? Ele fala também, né, sobre a misericórdia, né?
que quando o Pedro, né, pergunta a Jesus quantas vezes temos que perdoar, né, até 7 vezes. Então Jesus fala para ele que temos que perdoar 70 vezes 7 vezes a cada ofensa. Então temos que perdoar sempre, né? Então, e praticar sempre essa compaixão, porque o ódio, ele não leva a nada, assim, ninguém tem vantagem praticando ódio. Ele só fica preso naquele sentimento de ódio, né? Então ele não ganha nada com isso, ele não evolui, né? A pessoa que só tem ódio das pessoas. As pessoas que não perdoam, ela não evolui, né? Ela fica estagnada ali, né? Naquela prisão. Então as pessoas têm que sair dessa prisão perdoando as pessoas. Então o perdão além de ser essa compaixão, né? Ser essa misericórdia, é uma caridade. Quem perdoa está praticando uma caridade também. Porque é uma caridade para si e para o próximo. Porque ela está se desprendendo do perdão. E Jesus fala, ele não fala que para a gente perdoar alguém, temos que fazer a comunhão. Não, tem pessoas que não dá para fazer a comunhão, mas nós temos que perdoá-lo, né? Porque a pessoa ainda vive na baixa moral, cheia de conflitos entre elas, cheia de perturbações entre elas, que ela não tem jeito de fazer a comunhão com ela. Mas perdoar nós temos, né? Um outro fato aqui de compaixão é quando Jesus conta a história do bom samaritano. Agora, a história do bom samaritano, o médium Divaldo Franco fala que um espírito falou para ele, né, que a Dolores, né, Dolores falou para ele que essa história do bom samaritano não existiu, né, mas independente de ela ter existido ou não, ela é importante. Porque quando Jesus conta a história do bom samaritano, ele fala sobre o quê? Uma pessoa foi assaltada na rua e agredida pelos ladrões. Então ela ficou toda ferida no chão. Aí passa um fariseu, não faz nada. Passa um sacerdote, também não faz nada. Aí passa esse bom samaritano. O que esse bom samaritano ele faz? Ele para, né? Ele tinha um óleo lá, ele passa, limpa as feridas, ele leva essa pessoa que foi assaltada para ficar hospedado em um local. Ele paga a hospedagem, né, e fala para o dono da hospedagem, olha, tenho que viajar agora, quando eu retornar, eu pago a diferença dele aí, né, dos gastos com ele. Então, o que esse bom samaritano fez? Ele praticou a compaixão com esse ser que estava caído na rua, que ninguém estava olhando por ele, e seguiu a vida dele. Ele não ficou preso àquela pessoa, né? Ele seguiu a vida dele, porque a vida se segue. A gente não pode ficar nessa prisão. A gente tem que fazer as coisas como tem que ser feita. Então, ele fez daquilo da forma que ele poderia fazer, pagou, ajudou, limpou, cuidou e seguiu a vida dele. Ele fez a compaixão, né? Que é o tema de hoje. Então nós temos que praticar sempre a compaixão ao próximo. Porque quando nós praticamos a compaixão ao próximo, nós estamos praticando também para a gente também, né? Jesus, quando ele vem nos ensinar, ele está recebendo também méritos para isso também, apesar que ele, em relação a gente, ele não precisa de tantos méritos, porque ele já tem bastante luz que nós não temos ainda, né? Ainda vivemos num mundo de discórdia, de orgulho, de vaidade, né? E esquecemos a compaixão. Nós temos que ter compaixão com o próximo, né? Não podemos ficar para sempre com qualquer coisinha aborrecido com o próximo. Se vê uma pessoa, eu ajudo moradores de rua naquilo que eu posso ajudar também, né?
todas as vezes que eu saio, eu ajudo, eu dou uma palavra, né? Eu compro gases para ferida tem lá que um morador de rua está com uma ferida, ou uma alimentação, né? Ou dando uma palavra de consolo, né? Dizendo, fique com Deus, eu dou uma palavra. Tem muita gente que passa, não faz nada, não faz uma prece, eu ainda faço a prece para eles também ali, prece silenciosa. Vou ali, faço prece para eles. Todos os moradores que eu vejo de rua, eu faço prece para eles. Então, eu estou trabalhando a minha compaixão. Então, é nesse contexto que nós temos que trabalhar no nosso cotidiano a compaixão ao próximo, seja ele qual for, né? Daquela pessoa riquíssima, daquela pessoa paupérrima, né? Não temos que escolher, né, para quem vamos praticar a compaixão. Vamos praticar compaixão para aqueles que estão precisando. Porque tem muita gente que é rica, mas vive toda perturbada, né? Então a gente tem que fazer prece para essas pessoas também, porque ela é rica. E aí, qual o problema? E para aquele que está lá, que é paupérrimo. Temos que entender que nós vivemos num planeta de causa e efeito. Quem hoje vive com vários problemas que causaram esses problemas do passado, estão resgatando agora que é seu efeito. E nós temos ali que usar compaixão para esse efeito dessas pessoas. Seja pessoas ricas, seja pessoas pobres, seja pessoas pretas, seja pessoas brancas, seja os indígenas, seja quem for, seja o criminoso, né? Seja o estuprador, né? Seja o traficante, seja o alcoólatra, seja a prostituta, né? Seja aqueles que cometem adúlteros, seja quem for. Nós temos que praticar compaixão para essas pessoas. Não importa, né? Não importa se aquela pessoa, o sexo dela, se ela é homem ou mulher, se ela é homossexual, se ela é bi, se ela quer que seja, né? Nós temos que praticar compaixão com o próximo, né? Então a compaixão ela é importante, né? De praticarmos qualquer pessoa, aquela pessoa que é enferma, cheia de problemas, né? Cheia de enfermidades, não importa, vamos lá praticar compaixão para ela. Vai ter pessoas que é grosseira e não vai querer aceitar, o problema dela, né? A nossa parte está sendo feita de praticar compaixão com ela. E muita gente aí necessita dessa compaixão, né? Então é nesse contexto que eu venho trazer essa informação sobre a compaixão, né? Então eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema de hoje. Eu só vou fazer um pequeno comentário do tema do próximo Papo de Domingo. Dois fatos que podem levar o humano ao homossexualismo. Então, vamos entender isso. Vamos aqui entender a criação do espírito. Deus cria uma energia. E dessa energia vai sair o princípio inteligente, ou espírito individualizado. Deus não cria sexo. O espírito vai ter um sexo masculino, ou o espírito vai ter um sexo feminino. Não. Esse espírito, ele vai passar por ciclos, né? Ele vai passar pelo ciclo de átomos, moléculas, ciclo da mineral, vegetal, hominal, que é o reino dos humanos, e angelical, né? De anjo até serafins. Esse espírito, ele não tem sexo. O que acontece? Ele vai encarnar como o sexo masculino milhões de anos. Ele vai adquirir hábitos do sexo masculino, né? Aí tudo bem, ele adquiriu hábitos do sexo masculino, gostar de mulher, né? Ser grosseiro, gostar de brigar, mostrar que é macho. Então, ele vai adquirir esses hábitos. Aí, por vários motivos, esse espírito ele vem encarnando como homem, ele necessita encarnar como mulher.
Por quê? Se ele for um espírito muito machista demais, ele vai precisar diminuir seu machismo encarnando com o espírito mulher para ter um lado feminino, né? Ou se não, é um espírito que não deu valor às suas encarnações, né? De quê? De só querer fazer sexo, aproveitar do corpo das mulheres. Esse espírito, ele vai ser, quando ele volta ao mundo espiritual, ele já é pego para encarnar de novo na encarnação compulsória. Encarnação compulsória é uma encarnação sem nenhuma preparação, e aí vai ter problemas, né? Numa encarnação compulsória. Se o espírito que veio para encarnar num corpo de mulher para diminuir seu lado machista, né? E ele não faz uma preparação, ele vai ter problemas. Por que ele vai ter problemas? Porque ele não trabalhou esse hábito dele de homem, né? Ele vai entrar no corpo de mulher. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai estar num corpo de mulher, gostando de mulher em relação a sexo, porque ele não trabalhou isso nele. E aí, o que vai ser? Ele vai ser um problema para ele muito grande, que ele vai estar num corpo de mulher que fica menstruando, que tem seios, né, que tem vagina, não tem pênis. Isso vai ser um problema para ele, e ele vai gostar de sexo com mulher e não o sexo com homem. E aí vai ser homossexual. Esse é um sexo do masculino. Aquele que vem encarnando como sexo feminino, milhões de anos, esse espírito, ele vai o quê? Porque ele não tem sexo. Ele vai o quê? Ele vai criar nele hábitos de gosto de mulher, sendo feminina, falando fina, não sei o quê, gostando de homem e tal. Aí, esse espírito, feminino demais, ele precisa diminuir esse lado feminino e encarnado no corpo de homem. Ou senão, esse espírito não deu valor às suas encarnações, só que você pensava em sexo e aproveitar dos corpos dos homens, vai encarnar num corpo de homem. Aí vai ser pego de novo numa próxima encarnação, quando ele volta ao mundo espiritual, pimba, bota ela para encarnar num corpo de homem. O espírito que vem encarnando como mulher. Aí, na encarnação compulsória, uma encarnação que não tem nenhuma preparação. Esse espírito que vem encarnando como mulher, que necessitava diminuir o lado feminino dela, não fez uma preparação. O que vai acontecer com ele, com esse espírito? Ele vai estar num corpo de homem, todo afeminado, né, com aquele jeito dele, que não sei o quê, gostando de homem. Por quê? De sexo para fazer com o homem, porque é um espírito que já adquiriu esse hábito milhões de anos e não fez uma preparação para isso. O outro que foi pego também, de espírito mulher, que não deu valor às suas encarnações, que só aproveitava de fazer sexo e aproveitar de corpo de homens, vai estar, não fez uma preparação também, que vem por encarnação compulsória, vai estar num corpo de homem, todo lá com aquele lado feminino, fazendo aquele gesto, falando fino, que não sei o quê, gostando de homem. E aí que é o problema. Ele vai ter vários problemas ali, né? E aí que surge o homossexual, né? Porque o espírito não tem sexo. É por falta de preparação. Aí vai ter aprendizado. Aí o que acontece? Geralmente, a maioria das famílias não entende isso, e aí é um problema com as famílias, né? Fica arrasada, né? Sem entender o porquê chegou esse lado. Aí a sociedade também não entende isso também. Então esse é o problema, né? Que as pessoas têm que entender. Então é essa mensagem que no próximo papo de domingo eu vou falar. Então eu não tenho mais nada, né, para falar sobre esse tema, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação.
Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.